Olá, meus queridos companheiros e companheiras, seguidores do meu canal. Estamos aqui para mais um bate-papo com o Dr. Luiz. Gostaria, em primeiro lugar, de pedir desculpas pela minha ausência, durante essas 2 semanas, mas que foram 2 semanas bem complicadas, bem tumultuadas, porque por questões de saúde, ou melhor, falta dela, eu tive uma virose que me derrubou muito, que eu fiquei muito prostrado, em uma virose em quem está fazendo o tratamento de quimioterapia, normalmente costuma ser uma coisa mais grave, E aí minha médica me internou, fiquei uma semana praticamente internado no Hospital Vitória, e aí aproveitei para fazer todos os exames, E também a doutora aproveitou para fazer mais uma sessão de quimioterapia, que também me deixou bastante prostrado, E só hoje eu estou em condições de estar aqui com vocês, batendo esse papo, Retomando as nossas atividades e conforme a minha melhora progressiva, talvez eu grave mais um vídeo num espaço menor, Porque fiquei devendo aí para vocês, nessas 2 semanas, alguns vídeos. Mas a gente, à medida que melhora fisicamente, tudo melhora, Então, sou muito grato a Jesus, Maria de Nazaré e aos bons espíritos que, apesar dessas intercorrências danosas, mas que são necessárias, tudo é para o benefício do espírito, Tudo é aprendizado. E como escreveu muito bem em suas epístolas Paulo de Tarso, toda tribulação gera fortaleza. Todas as vezes que nós passamos por esses momentos atribulados, difíceis, sem revolta, resignados, numa resignação dinâmica, como nos alerta Joana de Ângeles, Tentando entender as circunstâncias, tentando entender que toda causa, todo efeito é justo, porque toda causa é justa, e nós temos que passar por isso, mas com confiança, com resignação, com enfrentamento, com força e coragem, e naturalmente solicitando através da prece. Também agradeço muito a prece de tantos companheiros que me mandaram, que acompanharam esse período, E que, através das suas preces, me enviaram forças revigorantes que fizeram com que eu estivesse hoje aqui, mais uma vez, pronto para conversar com vocês. O tema que nós escolhemos, ele já estava pronto há 2 semanas atrás, mas, como dissemos, não pudemos colocar em prática, É de um livro muito precioso que nós gostamos bastante, que faz parte integrante dos livros que nós adotamos como livros preferenciais, da nossa existência. É uma obra subsidiária do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos luminosas de Divaldo Pereira Franco, e o livro é esse aqui, Temas da Vida e da Morte. É muito precioso que Manuel Filomeno de Miranda vai discorrendo sobre vários fatos da nossa existência corporal e as consequências desses fatos, dessas circunstâncias, as nossas escolhas, as repercussões que isso traz no campo físico, ainda reencarnados, e também quando desencarnamos. Então nós escolhemos um tema que nós gostamos muito desse livro, que é Comportamento e Vida. Esse tema vai discorrer sobre como o nosso comportamento ele pode
abreviar ou, em algumas circunstâncias, prolongar a nossa existência aqui na Terra. Todos nós viemos, ele até cita isso em outro capítulo desse livro, ele faz uma metáfora com uma vela, né? Um tamanho de vela. Tem gente que vem com uma vela pequenininha, outra média, outra maior, né? Que é o tempo de vida que a pessoa tem para essa encarnação. Mas a depender de muitas circunstâncias, nós podemos colocar essa vela ao relento, ela vai se consumir muito mais rápido, ou nós podemos colocá-la numa cúpula, né? Preservando ao máximo a sua chama, ou seja, conseguindo cumprir aquilo que está programado como tempo da nossa existência e muitas vezes até prolongar, né? No meu caso, eu tenho certeza que meu período está sendo prolongado a 6 anos e 7 meses, né? Porque poucas pessoas visitadas por essa enfermidade permanecem tanto tempo, né? Então tenho certeza que a espiritualidade está me mantendo aqui por algum motivo e eu tenho que me tornar, tanto quanto possível, útil, né? À humanidade, a todos aqueles que me acompanham. Eu tenho que, de alguma maneira, aproveitar esse tempo restante, né? Todos nós não tem perspectiva nenhuma de ficar para semente. Sei que o tempo está correndo, está a findar, né? Então a necessidade do aproveitamento é muito importante, né? Aproveitar o tempo que estamos aqui para chegar do lado de lá numa situação mais confortável, por exemplo, do que o nosso amado benfeitor André Luiz, né? Que chega no plano espiritual como um suicida inconsciente. E é interessante notar, é bom a gente reler as obras de André Luiz, né? Que no livro Nosso Lar, quando é feito o diagnóstico da morte de André Luiz, né? Pelo Dr. Henrique de Luna e pelo ministro Clarencio, então eles o advertem que ele realmente foi um suicida. Interessante que ele fez pelos excessos da alimentação, né, da bebida e da sífilis, provavelmente com comprometimento sexual, né? E aí tudo isso se transformou em tumores malignos do intestino. E o Dr. Henrique de Luna diz que se ele tivesse tido um comportamento com temperança e fraternidade, um comportamento equilibrado e fraterno, provavelmente, mesmo com os tumores malignos, ele teria vivido mais tempo. Isso para mim foi uma advertência muito interessante, né? Porque mostra que a gente não tem que ter medo dos tumores, né? A gente tem que ter uma vida digna, honesta e produtiva, porque isso inibe a ação e a proliferação e o crescimento desses tumores. O Dr. Henrique de Luna diz que ele muitas vezes agia com cólera, ofendia os seus semelhantes. E isso fez com que a doença evoluísse numa velocidade muito mais rápida, fazendo com que ele, como no exemplo da vela, né, tivesse consumido aquela vela mais rapidamente, tendo adentrado no plano espiritual como um suicida inconsciente. Por que inconsciente? Porque, na verdade, ele não tinha vontade de se matar. Foram seus procedimentos no campo físico e emocional que aceleraram o processo de desgaste das energias, em especial do fluido vital, que é que nos mantém aqui reencarnados. Então ele consumiu mais rápido essas energias, gerando determinadas patologias que fizeram que o seu desencarne se desse antes do que estava programado quando ele reencarnou. Entendeu? Então,
O ministro Clarencio diz que centenas de pessoas, centenas, desencarnam todos os dias com esse diagnóstico de suicidas inconscientes. Às vezes através não só da cólera, mas também da ansiedade, a preocupação excessiva com o futuro, né? A mágoa, que é uma das grandes formas de corroer as energias e os órgãos internos, né? O medo, enfim, como já falamos aqui, várias emoções que acabam gerando, né, esse consumo excessivo do fluido vital, antecipando o desencarne programado. Okay? Então vamos ao Manuel Filomeno, depois desse introito, né, vamos ao que diz o Manuel Filomeno de Miranda nesse capítulo chamado Comportamento e Vida. O fatalismo biológico, estabelecido segundo as conquistas pessoais de cada indivíduo, não é definitivo em relação à data de sua morte, alterando-se para menos ou para mais de acordo com o comportamento e a preservação ou desgaste que proporcionemos ao corpo físico. Então, a gente já falou sobre isso, né? Então, não tem assim, a pessoa vai viver 80 anos, né? Ela vem programada. É o tamanho da vela, né? Mas ela pode ser, por exemplo, me lembrei agora do Chico, né? Que uma vez recebeu um pai aflito que tinha perdido o filho num acidente de moto, né? E perguntou assim: Chico, foi o fatalismo? Né? Essa circunstância que ele desencarnou no acidente de moto foi um fatalismo? E o Chico, com muita caridade, né? Mas tendo que falar a verdade, falou assim: foi o fatalismo da imprevidência. Porque o rapaz corria demais, fazia manobras extremamente perigosas e numa dessas ele acabou desencarnando. Né? Então veja, bem antes daquilo que estava programado. Ninguém está programado para esse tipo de coisa quando se age em vigilância, em previdência e etc. Quando a pessoa bebe e sai a dirigir, né? Então isso não está na programação reencarnatória de ninguém, né? E acaba se acidentando ou morrendo, matando outras pessoas, né? Então isso é de inteira responsabilidade daquela pessoa e naturalmente vai interferir no seu tempo de existência na Terra. Continua Manuel Filomeno: o irresponsável, o leviano, desajuizado, desperdiça a maior cota de energias, impondo sobrecargas desnecessárias aos equipamentos fisiológicos, ao contrário do indivíduo prudente. O irresponsável, o leviano e o desajuizado. Então ele vai consumir mais rápido, através dos seus excessos, dos seus vícios e das suas paixões, as energias responsáveis pela manutenção da vida. Né? Óbvio. Né? Ao contrário do indivíduo prudente. Aliás, essa palavra me lembrou uma frase do Cristo, né? Que ele recomenda que a nossa conduta seja semelhante à paz das pombas e à prudência das serpentes. Que prudência que a serpente tem? Ela era símbolo de inteligência, né? Até na Grécia, no Egito antigo, os faraós tinham, né? Quando enterrados no sarcófago, eles tinham uma cobra saindo da cabeça, que é um sinal de inteligência. Então é um pouco de, eu vou tentar descrever melhor isso, é um pouquinho de malícia, um pouco de malícia. É você ser bom, mas não ser bobo, não ser levado pelas circunstâncias, você controlar as situações. Isso é ser prudente, né? Não ser levado, por exemplo, por uma pessoa que está num conflito emocional e que por exemplo, né? É um exemplo.
e que o negócio dela é falar dos seus problemas, e se deixar ela fala meia hora, 1 hora, 2 horas dos seus problemas. Se você fica escutando aquilo, não só você não ajuda, como vai receber uma carga morbífera, né? Morbo de doença muito grande, e pode se contagiar e pode sair mal dessa conversa. Então, como nos ensina o nosso irmão Divaldo, que nós concedamos a essa pessoa 10, 15 minutos para ela falar da sua problemática e a direcionemos, né? Mais do que isso é não ser prudente. Porque muita gente acha que caridade é ficar... Claro que a caridade da escuta ela é fundamental, mas tudo tem que ser com equilíbrio. Todas as nossas atitudes, emoções e sentimentos devem pautar pelo equilíbrio. A linha do meio, como dizia Jesus, o reino de Deus está no meio de vós. Tudo com equilíbrio. Se nós pegamos uma pessoa desequilibrada e nos desequilibramos com ela, então nós estamos agindo equivocadamente. A forma de desencarnar é de construção pessoal, resultante das experiências vividas. Demos aqui o exemplo do André Luiz, né? Como é que ele desencarnou? Ele desencarnou com tumor no intestino, decorrente de uma sífilis, decorrente dos abusos na área sexual, alimentar, alcoólica e emocional. A irascibilidade que ele tinha, a raiva, né? Enfim. Diz que ele também, o Dr. Henrique de Luna diz que muitas das vezes ele era sombrio, taciturno, fechado, né? Não era uma pessoa alegre, expansiva, né? Que compartilhava a alegria de viver, né? A fé é o combustível da alegria de viver, né? Então, a pessoa sem fé, taciturna, triste e com os seus vícios e os seus abusos. Tudo isso gerou as enfermidades que acabaram antecipando o seu desencarne. Olha que interessante. Acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de vários tipos que arrebatam vidas resultam da imprevidência, da irresponsabilidade e orgulho dos que lhes são vítimas, na maioria das vezes. Não é em todas as vezes, né? Não vai dizer que tudo é acidente, né? O avião que caiu lá, Air France, né? Por causa de um equipamento que congelou e etc. A gente não vai dizer que foi imprevidência dos passageiros, nem do piloto, que não sabia, né? Enfim, existem os chamados desencarnes coletivos também, né? Isso está programado, né? Tá direitinho de acordo com a necessidade, muitas vezes de vidas passadas, né? Onde a pessoa, por exemplo, adquiriu o karma da altitude, que está descrito no livro Ação e Reação do André Luiz, né? De 2 jovens que empurraram o seu superior de um abismo para pegarem o posto dele. Isso em muitas encarnações passadas. E aí eles adquiriram o karma da altitude, que eles empurraram no abismo, né? Então eles não conseguiam progredir no plano espiritual. E aí descobriram por que eles reencarnam e desencarnam num acidente de avião. Assim que está perante a lei, né? Então a gente não vai dizer que todos os acidentes são de imprevidência, né? De invigilância, né? De orgulho, como está dizendo aqui. Muitos são. Como eu falei do acidente de moto, das pessoas que dirigem embriagadas, dirigem sem condições, muitos caminhoneiros que usam rebite, né? As drogas para se manter acordados, enfim. Muitas vezes é realmente uma busca daquilo ali, através da invigilância da imprevidência, mas nem todos os casos. Aqui está dizendo, Manuel Filomeno, que na maioria das vezes esses acidentes têm a ver com imprevidência.
Continua ele, devendo aplicar a inteligência e a bondade como norma de conduta, grande parte das criaturas prefere a arrogância, a discussão, o desrespeito ao dever, a negligência, tornando-se, afinal, vítimas de si mesmo, suicidas indiretas, né? Através dos confrontos. Principalmente ele está tocando aqui no assunto dos nossos relacionamentos. Como nós frequentemente alimentamos dissensões, discussões e mágoas, ressentimentos, ódio, cólera, raiva, né? Dos nossos semelhantes. Paulo de Tarso escreveu, já é um grande erro terdes demandas contra vossos irmãos. E Jesus complementa, como vós dizeis que amais a Deus que não consegues ver e não consegues amar o teu próximo a quem tens a capacidade da visão, né? Então, ele está querendo dizer aqui que muitos suicidas indiretos têm a ver com esses problemas de relacionamento, né? Problemas de abandono, de separações litigiosas, né? Antifraternais, problemas no relacionamento no trabalho, na família, famílias completamente desestruturadas, que alimentam ódios por décadas, coisas que aconteceram, né, há décadas atrás, e as pessoas continuam alimentando aquele ódio dentro de si. Tudo isso vai proporcionar essa carga negativa, morbífera. Ela vai destruir os equipamentos, em primeiro lugar, do perispírito, que é o molde formador do corpo físico, né? Vai destruir o perispírito. E, consequentemente, essa destruição se reflete no corpo físico, trazendo as enfermidades de toda ordem, de toda sorte, né? As mais variadas possíveis, né? Mais relacionadas ao emocional. Vejam, quando eu reli o Nosso Lar, né, recentemente, eu falei, gente, o Dr. Henrique de Luna está falando há décadas atrás da relação psicossomática, né? Coisa que só foi descoberto muito tempo depois. Ele fala da relação do comportamento e das emoções de André Luiz, quais sejam a cólera, a taciturnidade, o aspecto sombrio, a tristeza, como causadores e promotores e até evoluidores, vamos dizer assim, das enfermidades que ele acabou desenvolvendo, né? Em primeiro lugar, a sífilis e depois os tumores malignos no intestino. Entendeu? Olha o peso disso, né? A relação direta que hoje em dia, né, nós temos a cadeira na medicina, na psicologia, falando da psicossomática, né? Na relação direta. Aliás, tem uma especialidade médica que é a psiconeuroendócrino-imunologia, que mostra a relação desde a mente até a parte imunológica dos transtornos emocionais, desencadeando os processos de ordem física. Então, já é uma comprovação científica, não é mais, já saiu da esfera da espiritualidade, perdão, do místico, né, para entrar realmente nas academias de ciência. E é o que ele fala assim, se a gente aplicasse inteligência e bondade nas nossas relações, nós nos manteríamos naquela vela, né? Preservaríamos aquela vela que determina o tempo da nossa existência terráquea. Inteligência e bondade. É isso que a gente usa? Na maioria das vezes, ou é o nosso ponto de vista, nosso egoísmo, nosso orgulho, o nosso interesse pessoal, né? São as coisas que predominam nas nossas relações com os nossos semelhantes. E acabam esses fatores determinando essa precocidade da desencarnação no chamado suicídio inconsciente.
Ó, ele vai falar mais. Os comportamentos pessimistas, agressivos, fixação de ideias tormentosas, aquela pessoa que só pensa coisa negativa, ambições desenfreadas e rebeldia sistemática, a etapa final, infelizmente, não pode ser outra: sofrimento e desespero, até que aprendam disciplina e submissão. Então ele aqui relaciona esses comportamentos, vamos até repetir porque são muito importantes. Comportamento pessimista, aquela pessoa que acha que nunca, nada vai dar certo. Ah, entrou um governo novo, não vai dar certo, que não presta e tal. Não, mas vai fazer, vai estar tentando. Não, mas não adianta, porque é tudo corrupto e tal, mamamá. E o Brasil? Não, o Brasil não tem jeito. Sempre um. Né? Fala até da instituição espírita. Não, lá está tudo bagunçado, todo mundo é obsidiado, enfim. Comportamento pessimista. Vê sempre a vida com um óculos cinza, né? Sempre vendo o lado negativo, sem o colorido maravilhoso que a vida proporciona a todos nós, né? Então, são tantas coisas belas, desde o canto de um pássaro que nos acorda de manhã, o aroma de uma flor, né? O sol, os raios do sol aquecendo o nosso corpo, enfim. São, como dizia Einstein, né? Tem duas maneiras de você encarar um milagre. Ou você acha que não existe milagre, porque todas as coisas são explicadas pela ciência, ou então, se você se deter mais profundamente, você vai perceber que tudo é um milagre. Tudo é um milagre divino, é a construção desse universo maravilhoso para que nós possamos evoluir, atingir os níveis cada vez mais altos de perfeição e, naturalmente, como consequência, nos livrarmos do sofrimento. É isso que Deus quer de cada um de nós, né? Então, tudo é um milagre. E o comportamento pessimista é ao contrário, só vê o lado negativo. Agressivo, agressividade, imagina, né? O quanto consome de energia um momento de cólera, de explosão, né? De gritaria, né? Aliás, os orientais dizem que as pessoas gritam porque o coração delas, né, que está gritando com relação ao que está escutando. Vou esperar passar aqui o avião. Os corações estão muito distantes, né? Se estivesse próximo, como a gente quando está apaixonado, a gente não grita, a gente cochicha no ouvido, né? Então é uma imagem muito bonita. A agressividade, fixação de ideias tormentosas, né? Pessoa que só se fixa em tormentos, ambições, olha. A gente não pode ter ambição, a gente viu isso no vídeo da felicidade. Claro que a gente pode. Essa ambição só não pode consumir as nossas energias, né? Ela pode ser uma ambição com relação ao necessário. É necessário que eu tenha esse bem? Então eu vou lutar, envidar esforços para poder adquiri-lo. Sem ansiedade, sem preocupações excessivas, sem nenhum tipo de desequilíbrio interior, né? Quando eu puder, eu vou lá e compro, ok? Rebeldia sistemática, né? Contra a lei, é a pessoa que não aceita a vida como ela é, não aceita as pessoas como elas são, não aceita as circunstâncias, não aceita a sua família, enfim, é a característica da pessoa que vem para o planeta de provas e expiações, né? É a rebeldia sistemática à lei divina. Isso também é um fator consumidor das energias vitais de manutenção do corpo físico. E aí ele diz, né, complementa, não pode ser outra a etapa final. Sofrimento e desespero até que aprendam disciplina e submissão. André Luiz vai passar isso no plano espiritual, né? Esse sofrimento, claro, que começa com a doença aqui, né, com o câncer que ele teve, a sífilis e o câncer, mas esse sofrimento vai ser colhido também, segundo a descrição de Nosso Lar, no plano espiritual, na região chamada umbral. Continua Manuel. O tabagismo,
o alcoolismo, a toxicomania, a sexolatria, a glutoneria, que é comer demais, entre outros fatores dissolventes, são de livre opção pessoal, não incursos no processo educativo de ninguém. Ninguém reencarnou para fumar, para beber, para ser viciado em sexo ou em comida. Ninguém. São hábitos adquiridos, né? E que nós vamos, de alguma maneira, incorporando ao nosso patrimônio e destruindo, né? Porque, como a lei é de equilíbrio, todo o excesso é destrutivo em qualquer uma dessas áreas, né? O álcool, né? Que, segundo recomendações médicas, em doses bem limitadas para aquelas pessoas que não têm tendência ao alcoolismo, naturalmente, né? Serve para todo mundo. A pessoa tem tendência ao alcoolismo. Aí o médico vai prescrever uma taça de vinho por dia. Daqui a pouco está tomando 1 litro. Né? Porque tem que estudar direitinho para ver se a pessoa não tem essa tendência ao etilismo. Né? Então, uma taça de vinho que poderia fazer bem, né? Em excesso vai trazer transtornos terríveis como a gastrite, a cirrose, etc. Naturalmente também antecipando o desencarne programado, ok? Então vejam, a sexolatria, glutonaria, que é comer demais, o alcoolismo, tabagismo e toxicomania. Ninguém reencarna para fazer isso, ninguém. Isso é uma escolha pessoal através do patrimônio incomensurável nos concedido por Deus chamado livre-arbítrio. Ninguém pode, não, mas eu fiz isso, né? Eu entrei nesse vício por causa da minha mulher, por causa da desilusão amorosa, porque não sei quem me abandonou, e por aí vai. Vai achando uma série de desculpas, mas não assumindo a própria responsabilidade da escolha. A escolha é sua, não, tudo bem, essa circunstância aconteceu. Mas milhões de pessoas são abandonadas e não se tornam toxicômanas, nem viciadas em etilismo. Então, assuma a sua responsabilidade. Não, eu tenho essa fraqueza, essa fragilidade. É o primeiro passo para você consertar, para você trabalhar. Né? Se não trabalhar isso, vai continuar e aquilo passa a te dominar, como diz a questão 907 do Livro dos Espíritos. Né? O princípio das paixões está na natureza. O problema é quando a gente não consegue mais controlar, colocar uma rédea naquilo ali. E aquilo passa a nos dominar. Esse que é o grande problema. E aí nós viramos o quê? Escravos. E como dizia Buda, todo apego gera sofrimento. Você está apegado àquilo, já era. Você é escravo daquilo. Né? Quanto tempo vai demorar? Às vezes demora várias reencarnações para você se livrar daquele vício. Várias. Consegue numa só. Então, o trabalho tem que ser diuturno. Para, em primeiro lugar, enxergar que você, quantas pessoas você que não admitem que tem o vício, né? Várias pessoas no consultório eu perguntava assim, você bebe? Aí eu falei assim, um pouquinho, mas fumar eu não fumo. A pessoa fugia, escapava, eu não estou perguntando cigarro, ainda nem cheguei lá, entendeu? Então ela se escorava naquilo, né? Aí outras diziam assim, não, só fim de semana. Tá, tudo bem, mas quantas garrafas de cerveja você toma? Não, mas eu não tomo sozinho, né? Não, tudo bem, mas com quantas pessoas você toma? Os amigos, às vezes são 5, 6 e tal. Quantas caixas? 2, 3 caixas de cerveja. Quer dizer, é um etilista de fim de semana, mas com dificuldade de admitir. Ainda diz assim, não, mas durante a semana eu não bebo nada. Está se iludindo, né? Não está iludindo ao médico, né? Até porque a gente não tem, né, nenhuma ingerência sobre esse tipo de coisa, né? A gente não é juiz, não está ali para julgar. Né? A pessoa está se enganando e vai levar um tempo indeterminado até se livrar daquele vício. Então, o que ele colocou aqui é muito interessante. Aí ele vai citar, né, algumas enfermidades relacionadas.
ao tabagismo, os cânceres de língua, boca, laringe, pulmão, etc. Além do enfisema pulmonar, que é uma fatalidade destruidora não programada. O enfisema pulmonar não estava programado. Ele veio por causa do tabagismo. O alcoolismo, distúrbios orgânicos e psíquicos terríveis, desencadeando loucura, depressão e agressividade. E no corpo, gastrite, distúrbios renais, cirrose hepática e etc. A toxicomania desarticula as sutis engrenagens da mente, lesando vários órgãos e alucinando todos os que lhe caem nas redes, causando uma dependência que vai durar, por vezes, várias reencarnações, como dissemos, né? Então, vejam, ele está dando exemplos de enfermidades que naturalmente vão antecipar o desencarne da pessoa, né? Que não estava programado e ela vai desencarnar antes da hora. A sexolatria, levando a distonias emocionais relacionadas às sensações primitivas e à exaustão e frustrações na terceira idade, né? Porque a pessoa quer manter aquele tipo de frequência de atividade, mas na terceira idade não consegue mais, e aí se frustra, muitas das vezes se torna depressivo, né? Pela ausência e pela carência daquele estímulo frenético da sexualidade. E por fim ele diz assim: as ações corretas, harmônicas, felizes prolongam a existência do corpo e promovem o equilíbrio. Vou repetir: ações corretas, harmônicas e felizes. Corretas, harmônicas e felizes. É a linha do meio do Cristo. Prolongam a existência do corpo e promovem o equilíbrio da mente, enquanto as atribuladas e agressivas produzem o inverso. O consumo exacerbado das energias vitais que mantém a sustentabilidade da existência física são consumidas mais rapidamente. Eu adorei a imagem dele da vela colocada ao relento, né? A vela colocada ao relento, ela se consome pelo vento e etc. muito mais rápido. Então é isso que nós fazemos quando nós abusamos das nossas condições psíquicas e físicas, né? Através dos vícios, das paixões, das ambições, como foi dito aqui. É isso que ocorre com o nosso corpo físico. A imensa legião de suicidas indiretos que adentra o plano espiritual é infinita, é muito grande, né? Em comparação com aquelas que cumpriram com equilíbrio as suas tarefas programadas antes da reencarnação. Né? Essa legião dos suicidas inconscientes é muito maior, por causa justamente da imprudência, da invigilância, da desarmonia e dos desequilíbrios. Então é isso, meus queridos. Estava morrendo de saudade de vocês, né? Desse nosso bate-papo, dessa nossa troca. Deixem os seus comentários, se possível, divulguem o canal, né, para que mais pessoas possam usufruir, né, do conhecimento abençoado da doutrina espírita. Deem o seu like, deixem os seus comentários, porque eles são muito importantes para que nós possamos, dentro do possível, aprimorar, né, esse canal. E a nossa música de hoje é uma música que tem muito a ver com o nosso objetivo reencarnatório, né? Já que nós falamos da antecipação, da postergação do nosso momento fatal de retornarmos à pátria espiritual, que é a verdadeira pátria eterna, né? Então, enquanto nós estivermos por aqui, qual o nosso objetivo, né? Então, nós escolhemos uma música que a gente não conhecia até um mês atrás, mas recebemos de uma amiga e adoramos, né? É uma música do Jota Quest. Vocês vejam como eu sou eclético, né? Boto desde Alcione, Emílio Santiago, Tom Jobim, aos mais modernos como o Jota Quest.
E o nome da música, prestem atenção, Daqui Só Se Leva o Amor. Aí eu vou ler a letra e depois vou botar a música para vocês no link, tá? Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber em qualquer segundo, tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer, mudar o mundo ao teu redor. Saber que mudar por dentro, pode ser o melhor. Não mudar apenas o mundo exterior, mudar o mundo íntimo, né? Fazer sem esperar nada em troca. É a caridade desinteressada. Vencer é recomeçar. Quando o sol chegar, quando o céu se abrir, saiba que estarei aqui. Vamos amar o presente. Vamos cuidar da gente. Vamos pensar diferente. Porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Muito obrigado, meus queridos, pelo carinho de vocês, pela atenção. Se puderem, façam uma prece pela saúde desse vosso irmão, para que eu fique aqui mais um pouquinho compartilhando com vocês as experiências, as vivências, os estudos e também as energias recebidas do plano espiritual. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Namastê. Fiquem com Deus.